E aí, galera do Juventude da Fé, galera ungida, tudo bem com vocês? Então, a gente está na segunda parte do treinamento falando a respeito de submissão e autoridade. E Felipe, conta aí um pouco pra gente a respeito da Bíblia ser a nossa autoridade máxima. Isso. Nós temos a Bíblia como nosso manual de fé e prática. Então, nós temos que entender que a Bíblia ela é esse manual que guia a nossa vida, que nos orienta, né, que nos traz base para a nossa fé. E ela é a autoridade máxima, deve ser a autoridade máxima sobre a nossa vida. Então, por que nós honramos uma autoridade? Por que é tão importante nós falarmos sobre isso? Porque a Bíblia ela estabelece isso, que a autoridade ela é uma ideia de Deus para a organização, como foi dito no outro versículo, é uma ideia de Deus e Deus ele merece o meu respeito. Isso. Deus, eu honro a autoridade porque aquilo ali foi criado, aquilo é uma ideia de Deus e Deus merece o meu respeito. Então, às vezes, talvez a pessoa que esteja lá, ela não é uma pessoa que mereça, porque talvez ela foi colocada lá porque nós que escolhemos as autoridades, Deus ele criou o cargo e nós temos a oportunidade de votar e decidir quem vai ser a autoridade que vai estar sobre nós. Então, às vezes, aquele cargo ele merece ser honrado porque a Bíblia estabelece a honra como uma cultura celestial. Nós não somos dessa pátria, nós somos do céu. Amém. E no nosso lugar de onde nós viemos, que é o céu, lá a cultura de honra ela é estabelecida. Então, a Bíblia ela é a nossa autoridade máxima. Então, algo que eu quero falar para vocês sobre isso é que pela Bíblia ser a autoridade máxima também das nossas vidas, ela que nos guia. Então, quando uma autoridade ela fere os princípios dessa autoridade máxima que é a Bíblia, nós temos legalidade para poder desobedecer. É claro que nós não precisaremos seguir aquilo que está sendo dito, porque não está de acordo com a palavra de Deus, né? Mas porque você desobedece, não quer dizer que você precisa ser ignorante, faltar com respeito com essa pessoa. Então é importante a gente entender que quando fere os princípios da palavra, a gente não precisa obedecer, mas nós devemos sim, em todo momento, é inegociável essa questão dos nossos valores, de sempre tratar as pessoas em amor, com cuidado, com respeito. Então, se o seu líder ele te pede algo que fere com os princípios da palavra, não obedeça. Mas também você não está com autonomia para ser ignorante, para faltar com respeito, para faltar com submissão. É isso mesmo, muito importante isso aí que o Felipe falou. E algo também que a gente tem que ressaltar é que a simplicidade da obediência ela te livra da complexidade do sacrifício. Isso. Então, mesmo que a ordem ela tenha vindo do seu líder, tenha vindo dessa cadeia de comando, você obedece, mesmo que você não queira, você vai ter um resultado lá na frente, daquela obediência que você teve. Então, o seu protesto, ele não tem que ser de forma verbal, ignorante, igual o Felipe falou, mas ele tem que ser no joelho. Guarde as suas queixas para o Senhor, para você falar ao Senhor em oração, e guarde as costas do seu líder, tratando ele em amor, tratando ele com respeito, assim, abraçando ele, defendendo ele quando as pessoas falarem mal dele, mas sempre estando ali dentro desse patamar da cultura do reino, do respeito, dessa importância, dessa honra. Então, quando você se submete, você não precisa às vezes concordar com os comandos. Aí tem até uma passagem aqui que diz em Mateus 21, do 28 ao 29, em que, uma parábola em que Jesus disse de dois filhos. Os filhos eles recebem uma ordem do pai, e um deles disse que não ia trabalhar, mas só que no fim das contas ele se arrependeu e foi. E esse foi o que cumpriu o propósito do pai. Então isso mostra pra gente que nem sempre a gente vai querer obedecer, mas a gente vai ter que obedecer porque honramos a nossa autoridade, honramos a autoridade que está sobre nós, e isso gera resultado, crescimento. Né? A submissão e a autoridade, como vem falado aqui durante tanto no treinamento passado como nesse agora que a gente está passando para vocês, é algo divino, é algo da palavra, é algo de Deus, é princípio de Deus. Eu vou citar algumas coisas aqui que a gente anotou, alguns pontos sobre isso, sabe?
Quem tem duas cabeças é monstro. Aonde você chega só tem uma cabeça. É isso mesmo. Tem até o exemplo da casa, né? Isso. Se você vai a uma casa onde todo mundo quer mandar, é uma bagunça na certa. Então é por isso que Deus ele é organizacional, é um cara organizado. Por isso que ele separa autoridade, submissão, liderança. Deus ele não trabalha com a questão da, cara, você é menor que ele. Não existe essa questão de menor, de inferioridade. Existe a questão de organização, que nem a gente já vem ensinando para vocês aqui. Verdade. Quando você vai num lugar, é como a gente falou no outro vídeo. Isso. Quando você vai num lugar que não tem nenhum líder, é uma bagunça. Mas também quando você vai num lugar que tem 3, 4 cacique para pouco índio, né? Também é outra bagunça. E é justamente sobre esse exemplo. Que quando um lugar tem 2 cabeças, aquilo se configura como monstro. Você já viu aqueles seriados que tem um monstro que tem 2 cabeças? Então é justamente isso que acontece. Vira um monstro, vira uma bagunça. Quando é 3, 4, 5, 10 pessoas mandando, que você não sabe quem que você obedece. É isso. Então, essa questão de autoridade ela é extremamente importante. Isso. Nós aprendemos muita coisa com Jesus. Jesus, na caminhada dele aqui na Terra, ele era um cara submisso aos princípios de Deus. Então ele não ultrapassava, sabe? Deus ele é autoridade, mas Deus também ele é submisso à palavra dele, ele não fere os princípios dele. Isso. Então o que ele falou, ele vai cumprir. Independente do que seja, ele não pode ultrapassar os limites que ele mesmo delegou. Então até com Deus nós aprendemos que é necessário a gente cumprir princípios, tanto na submissão como na autoridade. Sabe, a gente colocou um exemplo aqui, ó. O Espírito Santo revelou ao reverendo Reagan o porquê dele estar com dor de cabeça. O motivo foi por ele ter ouvido mal de um pastor em uma conversa no almoço com outros líderes. Pessoal, quando você começa a reter coisas ruins, nós começamos a adquirir doenças também. Verdade. Então nós precisamos entender que nós precisamos ser submissos nos nossos líderes, até no momento que a gente estiver numa roda, conversando sobre alguém, e alguém começar a falar mal do seu líder, ou você sai dali, ou você cancela aquela conversa. Verdade. Você deve ser submisso até nisso. Reagan, esse exemplo de Reagan foi muito interessante quando nós escutamos, porque disse que ele estava nessa roda de pastores e que aí começaram a falar mal de uma pessoa e ele disse que ele ficou calado lá naquela roda e igual nós estamos aqui, você tá aí, todo mundo falando e ele ficou calado. Só que aí ele já vinha muito tempo com dores de cabeça e ele não sabia por quê. E aí, quando ele foi para essa roda aqui, ele foi conversar e começaram a falar mal dessa pessoa, ele percebeu que depois que ele saiu daquela conversa, as dores de cabeça dele voltou. Isso. E foi interessante que depois aí ele foi orar, né? Ele perguntou ao Espírito Santo isso. Aí o Espírito Santo disse a ele, voltou por conta disso, porque você estava na mesa. Quando você estava na mesa, você disse assim, você balançou a cabeça e disse, Você não falou nada, mas você balançou a cabeça e fez Então quer dizer que às vezes concordar faz você se tornar insubmisso com o que está acontecendo. Quando for assim, como o Flávio falou, corta, chama para orar. Isso. E sobre a questão do princípio, que o Flávio falou agora, no final, que lá em 1 Samuel 16:1, até Deus respeita a autoridade que está sobre a vida de Davi, que é o pai dele. Ele fala a Samuel para ele ir na casa de Jessé para poder ungir a Davi. Isso. Quer dizer, Deus poderia ter mandado Samuel ir direto para Davi, mas Deus mandou ele primeiro ir na cadeia de comando, na casa de Jessé, para poder falar com ele. Então até Deus, que é o Todo-Poderoso, respeita a autoridade. Ele é santo, inclusive nisso, em respeitar esse princípio que é dele, e a gente tem que seguir esse exemplo. Só para finalizar, galera, a gente quer deixar algo bem claro aqui. A submissão e a autoridade ela foi criada por Deus. Cara, a gente tem vivido isso, a gente aprendeu sobre isso e a gente tem colocado em prática. Cara, os frutos são maravilhosos. Sabe que é você chegar num lugar e dizer assim, cara, aquele menino ali, ele é um menino de Deus, ele é um menino abençoado. Por quê? Porque ele não fere os princípios da palavra. Sabe, quando a gente chega num lugar e as pessoas falam mal de presidente, de político e tal, a gente cancela aquilo ali, a gente para com aquilo ali. Mesmo que eles estejam errados em fazendo alguma coisa, a gente não pode ir contra o cargo que Deus comissionou, que é a presidência. A gente quer que a gente pode fazer. Flávio, mas eu vou ficar parado? Não, vamos orar. Vamos orar e vamos declarar a palavra. É isso que a palavra nos ensina. Amém? Beleza, galera? Então esse é o treinamento Juventude da Fé. Valeu!